Completei o álbum de figurinhas da Copa 2018. Vou compartilhar com vocês, vou colar as últimas figurinhas que faltam. E vamos falar sobre probabilidade. Quantas figurinhas eu tenho que comprar para poder completar o álbum. Então vamos embora. Tá aí, galera. O álbum completo. Acabei de colar os últimos escudos que faltavam. No final ficou faltando só escudo. E aqui a taça número 2. Tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada, ó, brilhante. E foi a última figurinha que ficou faltando, essa junto com o escudo da Suécia aqui, da Suíça, aliás, que eu acabei de colar. Eu vou colar essa figurinha aqui para vocês, eu tô tendo que segurar a câmera com a mão, então vou fazer essa proeza de colar a figurinha com uma mão só. Muita habilidade. Pessoal, não quis arriscar muito não, então troquei de mão aqui. E agora ficou bem coladinho. Completei. Essa era a última figurinha que faltava. A figurinha número 2. E agora o álbum tá completinho. Como eu vou mostrar pra vocês aqui. Todos os estádios. Com um belo álbum, a Copa da Rússia. Tá com uma arte muito bonita. Pode ver aqui pelas logos das cidades, ou das cidades sede. A arte russa mesmo muito colorida, muito bonita. Alguns elementos geométricos. Maravilhoso mesmo. Aqui algumas propagandas. E aí, velho, Rússia. Completo. Arábia Saudita. Segundo uma matéria do jornal alemão, que foi feita uma pesquisa numa universidade alemã por alguns matemáticos. Então, mais ou menos a quantidade de figurinhas que tinha, até um pouco menos, ou um pouco mais talvez, mas cerca de 680 figurinhas. E não é uma coisa fácil você analisar a probabilidade, calcular a probabilidade teoricamente, é mais fácil fazer um experimento. Aqui, Portugal, Cristiano Ronaldo. Esse experimento é você colocar um computador para simular que você está comprando pacotinhos de 5, você assume o que a Panini diz. A Panini diz que os pacotinhos nunca vêm com figuras repetidas e que todos são feitos na mesma quantidade. A Panini corta figurinhas através de álbuns completos. Você coloca um álbum completo para ser cortado e ser revendido. Então, isso garante que todas as figurinhas vão para o mercado na mesma quantidade. As pessoas falam, mas por que é tão difícil um escudo? Portugal foi um dos últimos escudos. No final, para mim, só ficou faltando escudo. É porque as pessoas seguram os escudos, né? Mas os escudos vêm na mesma proporção, por exemplo, da seleção. É um para cada time, né? Ninguém fala assim, comprei um monte e não veio nenhum goleiro. É porque a gente não dá muita atenção. A gente dá atenção para a dourada, as pessoas seguram a dourada, as brilhantes, né? E elas acabam ficando difíceis de encontrar para trocar. O que esse estudo mostra é que se você for comprar, e a Espanha, um time que não tem muitas estrelas individuais, eu gosto muito de alguns jogadores aqui, como Iniesta, Piqué, mas o conjunto do time espanhol é realmente uma potência no futebol. Eles chegaram à conclusão que se você for comprar pacotinhos sem trocar, você vai precisar comprar 961 pacotinhos. Isso daria quase R$2.000, né? Daria R$1.922. Tá aí, ó, a seleção do Marrocos. Então, com R$1.922, você, em média, é o que você vai ter que gastar para simplesmente comprando, sem trocar nenhuma figurinha, conseguir comprar, conseguir todas as figurinhas. Ou seja, é muito difícil. Você tem que trocar. Esse é o bolinho que sobrou na minha mão. Tem mais 100 aqui. Eu troquei, teve troca, por exemplo, eu tinha um escudo desse do Brasil que o cara me deu umas 20 figurinhas que eu não tinha. Também depois, no final, eu fiquei precisando de uns escudos e eu dei umas 20 figurinhas para conseguir esses escudos. Então, na média aqui, eu comprei umas 100 a mais, além das necessárias. Então você gasta cerca de R$280 para comprar a quantidade de figurinhas de um álbum completo. Aqui, como tem mais 100, eu comprei mais uns 20 pacotinhos, gastei uns R$40 a mais. Não sei se eu vou vender,
sei se eu vou completar o de capa dura, que eu fiquei com vontade depois. Mas aqui o time do Irã, seleção do Irã. Então assim, o segredo é trocar. Se você tiver que comprar figurinha na banca até vir todas as figurinhas do álbum, você vai ficar com muita repetida na mão. Porque são 961 pacotinhos. Então vou fazer a conta aqui, ó. O preço de 961 pacotinhos, R$ 1.922. Quantas figurinhas? 961 vezes 5. 4.805 figurinhas, ou seja, você teria que... dessas você vai ficar com cerca de 700, então você vai ter que ficar com 4.100 figurinhas repetidas na mão. E como essa modelagem foi feita por um computador que simulou isso, que você pega de 5 em 5 diferentes até não aparecer nenhuma repetida, esse computador fez isso 1 milhão de vezes e em média deu esse número, 961 pacotinhos. Ou seja, pode ser que você consiga com menos, pode ser que você consiga com mais, mas no final, por exemplo, se ficar faltando só uma figurinha, a chance de você comprar um pacotinho e vir essa figurinha começa a ficar muito pequena. Você vai ter que começar a comprar muito pacotinho. E para não vir muito mais repetido do que alguma que você não tenha. Porque a seleção da França, esse escudo também foi um dos últimos. Vamos aqui a Austrália. Bem completo, não estou filmando direito. Peru, Dinamarca, Argentina, com Messi, Islândia, Croácia, seus jogadores todos fazendo a mesma pose de braços cruzados, foram combinandinhos. Nigéria, Brasil, finalmente. Aqui destaque para o Neymar, né? Claro. E outros jogadores muito bons aqui, como o William, Paulinho. Eu não vou falar do Thiago Silva, não, porque desde o 7-1 que decepcionou. Suíça, esse também foi um dos últimos escudos que eu consegui. Costa Rica. Sérvia, Alemanha aí, ó, o terror do brasileiro e a simpatia dos flamenguistas. E a Alemanha, pessoal, que junto com o Brasil são os dois países que mais consomem as figurinhas da Panini. México, Suécia, Coreia do Sul, Bélgica, Panamá, Tunísia, Inglaterra. Novidade nos álbuns da Panini, aparecer a Inglaterra assim com um uniforme oficial, com a logo oficial. Isso é sempre um problema para a Panini, conseguir todas essas autorizações com todas as confederações das seleções que participam da Copa. Aqui Polônia, destaque aqui para o Lewandowski. Senegal, só está dizendo que é difícil conseguir. Muito bonita essa logo, esse escudo aqui do Senegal. Colômbia, com James Rodrigues. Japão, marcando presença na Copa do Mundo. E finalmente aqui no final, as legendárias ou as lendárias, as lendas da história da Copa, as seleções com mais vitórias, né, os vencedores reincidentes. Temos aqui o Brasil de 58, a figurinha da primeira vitória do Brasil em 58, das 5. Depois a Alemanha com 4 vitórias, destaque para de 2014, aqui no Brasil. E a Itália com 4 também, destaque na figurinha para a vitória de 82. O Uruguai, 1930, ganhou a primeira, ganhou e sediou a primeira Copa do Mundo. São figuras muito importantes na história do futebol. Os uruguaios têm um futebol lendário
que precedeu, inclusive, o futebol brasileiro, né? Só superamos os uruguaios com Pelé. Inclusive, aqui em 50 foi a derrota clássica do Maracanaço, onde o Brasil perdeu em casa no Maracanã para o Uruguai. Que a Argentina, que tem 2 títulos, destaque para a figurinha com o Maradona aqui, ó, em 86, o ano que eu nasci. Temos com um título de Copa do Mundo a Inglaterra, de 66, a França, de 98, que também foi aquele vexame do Brasil. Essas histórias muito mal contadas desses jogos esquisitos que o Brasil perde com um time excelente, perde de lavada. Temos aqui a Espanha, em 2010, também lendária, jogou muito bonito nessa Copa, a Espanha. E o Pelé, né, que tem o maior número de vitórias, tem 3 Copas do Mundo nas costas, o Pelé. 58, 62 e 70. Foi o jogador mais novo também, 17 anos em 58. E aqui o Miroslav Klose, que é o maior goleador, o maior artilheiro das Copas do Mundo, com 16 gols, superou o Ronaldo Fenômeno. Aqui mais alguns recordes. O Cafu, que participou de mais finais consecutivas, 3 finais consecutivas. Aqui o Roger Milla, uma lenda também, artilheiro mais velho, 42 anos. E é isso, pessoal. E a dica é, compre no máximo pouco mais do que os R$280 em figurinhas. São 140 pacotinhos, cerca de 700 figurinhas, um pouco menos que isso. Se você precisar comprar um pouco mais para conseguir dourada, compra um pouco mais, mas não muito mais, e troque suas figurinhas. Porque com mais pessoas, esse número de pacotinhos que você precisa comprar diminui muito, né? E aí fica mais fácil de você completar. Eu fiz assim, fui trocando, tem grupinho de WhatsApp, tem encontros pela cidade. Aqui no Rio de Janeiro é fácil de trocar. É importante trocar. Se não trocar, você vai ter que gastar muito dinheiro e torcer muito para conseguir completar. Em média, vai ter que gastar aí uns R$2.000. Do contrário, com R$300, você completa o álbum. É caro? Eu acho, é caro, mas pensando na diversão que eu tive, na nostalgia de lembrar de quando eu era criança, de quando fazia, como me marcou isso aí, na Copa de 94, no Tetra. Depois, algumas coleções de Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte com a coleção e bons estudos de probabilidade.